Judeus Ilustres de Portugal. É um livro de Miriam Nassor, com o subtítulo 14 homens e mulheres que marcaram a história do nosso país, e foi publicado pela Esfera dos Livros. O prefácio é de Miguel Esteves Cardoso, que é um personagem jornalista e personagem pública portuguesa bem conhecida, que adotou a religião judaica. Aliás, a história aparece aqui contada, o encontro dele com o Rabi. Curiosamente, o Rabi com quem Miguel Esteves Cardoso foi falar foi o pai de Miriam Nassor, que também ela é jornalista e estudiosa da cultura judaica. E Esteves Cardoso ficou fascinado pelo Rabi Assor, que era o Rabi da comunidade judaica de Lisboa. Portugal sempre foi um sítio onde estiveram judeus e tiveram judeus ilustres. Infelizmente, os judeus, ao longo de muitos anos, ao longo de demasiados anos em Portugal, foram perseguidos. A Inquisição foi, digamos, uma inimiga dos judeus e alguns foram queimados pela Inquisição. Outros foram simplesmente perseguidos e tiveram de emigrar. Há uma sinagoga portuguesa em Amsterdão, muitos judeus portugueses fizeram fama. Por exemplo, Spinoza é um judeu, filho de, embora heterodoxo, filho de judeus portugueses que tiveram de emigrar de Portugal. Este livro conta as histórias de alguns desses judeus famosos, e alguns deles são nomes da ciência. Por exemplo, Garcia de Horta, que era cristão novo e que esteve na Índia, foi médico na Índia, o autor dos Colóquios dos Simples, ainda um dos meus livros da ciência no tempo no tempo anterior à Revolução Científica. E Garcia de Horta não foi perseguido em vida, mas foi depois de morta. Os seus ossos foram, desenterrados e foram incinerados sob a acusação de judaísmo. A própria irmã foi queimada viva. E Pedro Nunes não foi incomodado em vida, mas os seus netos foram presos pela Inquisição e tiveram condenados longos anos. É um dos maiores matemáticos portugueses e um dos maiores do mundo de todos os tempos. Não pôde escapar. Conseguiu escapar, mas a família não. E há outros exemplos, por exemplo, Amato Lusitano, um médico judeu que andou como judeu errante por toda a Europa, também no século XVI, o século de Pedro Nunes e de Garcia de Horta. No século XX houve também judeus e um deles é Alfredo Ben Saúd, fundador do Instituto Superior Técnico, cuja filha, Matilde Ben Saúd, também foi cientista. Aliás, é a primeira mulher, digamos, talvez a primeira mulher cientista em Portugal, fez a tese sobre genética na Sorbonne no início do século XX. Aqui temos um livro muito interessante que nos conta histórias curiosíssimas sobre os judeus portugueses.